nosso estudo de hoje foi baseado no sermão da irmã White, que tem como título em português Diligência no trabalho de preparação. Eu não sei com vocês, mas muitas vezes eu sinto que tem momentos na nossa caminhada com Deus que a gente fala, mas parece que não adianta. A força até parece que vai esgotar, o coração dói vendo tanta gente ainda dormindo espiritualmente. Muitos servos de Deus, eu sei que já passaram por isso. E hoje eu me sinto assim também. Não estou aqui porque me sinto forte ou que eu sou melhor que alguém, mas porque eu sei que o tempo está correndo muito rápido e ficar calada neste momento não é mais uma opção. O cansaço da alma e o clamor profético. Vamos para Jeremias, capítulo 20, versículo 9, que diz o seguinte: Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais. Neste texto que acabamos de ler, vemos que o profeta Jeremias estava cansado e a missão de advertir causava muito sofrimento para ele. Mas a palavra de Deus era tão forte dentro dele que ele não podia se calar. É exatamente assim que a irmã White se expressa em Sermões e Palestras, volume 2. Ela diz o seguinte: Lamento profundamente pelo povo de Deus, mas não sei o que dizer ou fazer para os despertar da atual letargia. Sinto que as forças da minha vida estão quase esgotadas, mas não deixarei de vos suplicar até sucumbir na minha posição, se esse for o meu propósito. Muita gente hoje enfrenta dificuldade na vida espiritual porque falta-lhes conhecimento. E isso acontece muitas vezes por falta de vontade e desejo sincero de aprender e viver a verdade. Nos dias de hoje, temos tudo na mão para conhecer mais de Deus. Temos livros do Espírito de Profecia, que podemos baixar ou ler diretamente no nosso celular ou computador. Temos estudos em grupo, como esse que nós fazemos aqui, né, no Zoom. Temos a Bíblia e temos muitos livros e ensinamentos valiosos deixados pelos pioneiros. A luz da verdade está bem clara e brilhante, ela está forte. O problema é que muita gente simplesmente ignora, não porque não tem chance, mas porque não se importa. Tem quem até prefira ficar na ignorância voluntária, vivendo uma fé só de nome, bem confortável, ou só assistindo vídeo na internet, né? Pastor A ou B, ao invés de buscar uma experiência verdadeira com Deus. A luz da verdade brilhou neste lugar com grande nitidez. Essa luz foi dada linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Mas a verdade que tem sido o vosso privilégio desfrutar não tem sido cuidadosamente acarinhada e levada para a vida prática. Esta é a razão pela qual há tão pouco poder entre nós no momento presente. O que vemos atualmente, irmãos, é que para muita gente os ensinamentos de Deus se tornaram comuns, como se fosse uma coisa qualquer. A graça, que é um presente incrível que Deus nos dá todos os dias, passou a ser visto como algo automático, que não exige resposta nem compromisso. Não é que essas pessoas não tenham tido chance de ouvir, é que não quiseram e não querem escutar de verdade, com o coração e com a mente abertas. A verdade foi deixada de lado não porque seja difícil de entender, não é isso, é porque não é realmente desejada. Com isso, a luz que deveria mudar vidas está sendo ignorada e as riquezas espirituais estão sendo tratadas como se não tivessem valor nenhum. O resultado disso nós vemos claramente no professo povo de Deus. Uma fé fraca, rasa, uma vida espiritual sem frutos. A falta de poder entre muitos cristãos hoje não é um mistério. É consequência direta de escolher deixar de lado aquilo que Deus tem revelado com tanto amor. E muita gente pergunta por que o povo que diz seguir a Deus tem vivido com tão pouco poder. A resposta
vai ser dada pela serva do Senhor, neste mesmo livro, que diz assim: há muitos que perguntam, por que é que temos tão pouca força? Será que é porque o céu está selado? Será que é porque não há lições preciosas reservadas para nós? Será que é porque a nossa fonte de força e poder está esgotada e não podemos receber mais? Por que é que não somos todos luz no Senhor? Aquele que era homem de dores e que conheceu o sofrimento, que foi ferido pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é exaltado e elevado, e a glória da sua coroa enche o templo. Porque é que esta glória nos é negada a nós, que estamos num mundo de pecado e angústia, dor e tristeza, corrupção e iniquidade. O problema está em nós próprios. Foram as nossas iniquidades que nos separaram de Deus. É porque não sentimos a nossa necessidade, porque não temos fome e sede de justiça, que não estamos saciados. A promessa é que, se tivermos fome e sede de justiça, seremos saciados. A promessa é para vós, meus irmãos e irmãs, é para mim, é para cada um de nós. São as almas famintas e sedentas que serão saciadas. Podemos vir a Cristo tal como somos, com as nossas fraquezas, as nossas insensatezes e imperfeições, e em arrependimento cair aos seus pés, oferecendo a nossa petição com fé. Muitos até podem perguntar: por que eu não sinto mais aquela força, aquele primeiro amor de antes na minha vida com Deus? Ou por que parece que Deus está tão distante? Mas o problema, meus irmãos, não é que Deus se afastou. Fomos nós que mudamos de postura. Nós paramos de buscar com vontade. Nós nos acostumamos com a fé morna e superficial. Deus continua presente. O Espírito Santo ainda age com poder, mas é preciso buscar de verdade. A fonte do céu nunca parou de jorrar. Somos nós que paramos de beber dela. O avivamento não acontece porque Deus está em silêncio, mas porque o nosso coração está fechado. Quando deixamos de orar, de ter comunhão e de nos entregar de verdade, a vida espiritual enfraquece e acaba perdendo o brilho. O convite ainda está de pé. Isaías capítulo 40, versículos de 29 a 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nesta passagem, vemos a mensagem de que, mesmo em meio às dificuldades e fraquezas, há esperança e renovação para aqueles que confiam no Senhor. Apesar de nossos erros, de nosso contínuo retrocesso, a voz do longânimo Salvador é ouvida convidando-nos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aos necessitados, aos desfalecidos, aos que estão sobrecarregados de fardos, cuidados e perplexidades, o convite é: vinde. É a glória de Cristo envolver-nos nos braços de sua misericórdia e amor, e curar nossas feridas, compadecer-se dos que precisam de compaixão e fortalecer os que necessitam de força. Quando estávamos quase prontos para afundar, lançamos o clamor sincero: Senhor, salva-me ou perecerei. E como foi doce encontrar a sua mão estendida para salvar. Ele tem sido para nós exatamente o que prometeu, uma ajuda presente em todos os momentos de necessidade. O Senhor convidou graciosamente todos a virem. Quando ele estava na terra, disse aos fariseus, incrédulos e obstinados: não quereis vir a mim para terdes vida. Oh, que isto nunca possa ser dito de nós. A vida, paz e alegria em Jesus Cristo. Ele é o amigo do pecador. Há poder, glória e força para todos nós nele. E se crermos que esse poder e glória são nossos,
Se cumprirmos as condições estabelecidas em Sua palavra, seremos fortes na força do poderoso. O convite, vinde a mim, não depende de sermos perfeitos. Cristo nos chama porque nos ama de verdade. Mesmo quando deixamos de orar, de estudar a Bíblia ou quando estamos distantes, Jesus continua de braços abertos esperando por nós com paciência. Esse amor que não desiste mostra como Deus é bom e cheio de misericórdia, apesar de termos um tempo de graça. Jesus não afasta quem está cansado, fraco ou oprimido. Deus acolhe, cura e dá novo ânimo. É tão maravilhoso saber que mesmo quando nos esquecemos dele, ele continua nos oferecendo descanso e salvação. Esse chamado constante é uma prova clara do quanto ele nos ama. Há muitos que podem muito bem ser representados pela videira que se arrasta sobre a terra e entrelaça suas gavinhas sobre as raízes e o lixo que se encontram no seu caminho. A todos esses vem a mensagem: saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A maior parte das pessoas hoje vivem com o olhar e o coração voltados apenas para as coisas desse mundo. Estão presos a desejos, a preocupações do dia a dia e a busca por bens materiais. Em vez de fortalecerem a fé nos valores eternos, acabam se envolvendo com vaidade, orgulho e pela competição com os outros. Isso atrapalha o crescimento espiritual e impede que vivam a verdadeira liberdade que só Cristo pode oferecer. É como a serva do Senhor escreveu: são como videiras que rastejam no chão. Se agarram ao que é mais fácil, mas nunca se levantam. No entanto, Deus nos convida a viver de forma elevada. Ele quer que deixemos para trás tudo aquilo que nos prende ao mundo e que busquemos coisas do alto. Só quando deixarmos o que nos segura ao chão é que vamos conseguir crescer em direção ao céu e dar frutos para glorificar a Deus. A santidade requer separação real. Vamos a 2 de Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esses versículos mostram como é importante que o cristão escolha se afastar das práticas erradas e impuras do mundo. Eles lembram que somos o templo do Deus vivo, por isso devemos viver de forma pura, evitando tudo o que pode nos afastar dele. A citação que vamos ler a seguir reforça essa mesma ideia. Precisamos nos dedicar totalmente a Deus e evitar qualquer tipo de ligação que possa enfraquecer a nossa fé e o nosso compromisso com a vida santificada. Há condições a serem cumpridas se quisermos ser abençoados, honrados e exaltados por Deus. É a separação do mundo, a recusa de tocar naquelas coisas que separariam nossas afeições de Deus. Deus tem o primeiro e mais alto direito sobre vós. Colocai as vossas afeições nele e nas coisas celestiais. Os vossos ramos devem ser separados de tudo o que é terreno. Sois exortados a não tocar no que é impuro, pois ao fazê-lo, vós próprios vos tornareis impuros. É impossível unir-vos aos corruptos e permanecerdes puros. Que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia tem Cristo com Belial? Deus, Cristo e as hostes celestiais querem que o homem saiba que se ele se unir com os corruptos, ele se tornará corrupto. Se nos encontrarmos misturados com o mundo, partilharemos o destino do mundo. Não dá para viver guiados pelo Espírito de Deus e, ao mesmo tempo, nos alimentarmos das mesmas influências que o mundo oferece. Uma vida santa não nasce do que é mais fácil ou conveniente, mas exige separação. É preciso deixar de lado tudo aquilo que tira o nosso coração de Deus.
Seguir as pegadas de Cristo é andar por um caminho diferente dos costumes e valores do mundo. Não tem como ter uma comunhão verdadeira com Deus se continuarmos alimentando a vaidade, o egoísmo e os desejos da carne. A santidade não cresce quando dividimos espaço com valores do mundo. É preciso uma escolha clara, firme e corajosa. Essa separação não significa sair do mundo, mas mudar nosso foco e nossas prioridades. É abrir mão daquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus no nosso coração. Se continuarmos presos a hábitos, lugares ou pensamentos que nos afastam do Senhor, nossa vida espiritual vai ficar sufocada. Por isso é necessário coragem para romper com essas coisas e buscar uma vida realmente dedicada a Deus, onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Só assim vamos experimentar o poder e a alegria de uma vida santa e vitoriosa. As exigências de Deus são colocadas claramente diante de nós, e a questão a ser resolvida é: cumpriremos com elas? Aceitaremos as condições estabelecidas em Sua palavra, separação do mundo? Essa não é a obra de um momento ou de um dia. Não é realizado curvando-se no altar da família e oferecendo serviços da boca para fora, nem por exortação pública e oração. É uma obra para toda a vida. Nossa consagração a Deus deve ser um princípio vivo, entrelaçado com a vida e levando à abnegação e ao autossacrifício. Deve estar subjacente a todos os nossos pensamentos e ser a fonte de todas as ações. Isto elevar-nos-á acima do mundo e separar-nos-á de sua influência poluidora. A fé que se apoia só nos sentimentos é fraca e muda com facilidade, porque depende de como a pessoa está se sentindo ou das situações do momento. Muitas vezes a espiritualidade é guiada pela emoção. Ou a pessoa ora apenas quando está passando por problemas, ou louva a Deus só quando está dando tudo certo. Mas a verdadeira entrega a Deus vai além disso. É uma decisão constante, é uma escolha diária, mesmo quando não temos vontade ou quando tudo parece difícil. A fé verdadeira não precisa de emoção para se manter firme. Ela se baseia na certeza de que Deus é confiável o tempo todo. Viver pela fé é decidir a cada dia obedecer, buscar a Deus e depender dele com firmeza e dedicação. Esse tipo de fé permanece firme nas dificuldades e não se abala, porque está construída sobre a verdade e não sobre sentimentos que vão e vêm. Todas as nossas ações são afetadas por nossa experiência religiosa. E se essa experiência estiver fundamentada em Deus e compreendermos os mistérios da piedade, se estivermos recebendo diariamente o poder do mundo vindouro, se mantivermos comunhão com Deus e tivermos a comunhão do Espírito, se estivermos a cada dia nos apegando com mais firmeza à vida mais elevada e nos aproximando cada vez mais do lado sangrento do Redentor, teremos incrustados em nós princípios que são santos e elevados. Então será tão natural para nós buscar a pureza, a santidade e a separação do mundo, como é para os anjos da glória executar a missão de amor que lhes foi designada, salvando os mortais da influência corruptora do mundo. Quando o Espírito Santo tem espaço total na nossa vida, buscar a santidade deixa de ser um peso e passa a ser algo natural, um desejo do nosso coração. A transformação que ele faz por dentro muda os nossos pensamentos, nossos gostos e o que passamos a querer. Começamos a amar aquilo que agrada a Deus e nos afastar daquilo que o entristece. Mas muitas pessoas resistem a essa mudança porque têm medo de perder o controle, de deixar certos hábitos para trás ou de se separar das coisas do mundo. Essa resistência acaba atrapalhando a ação completa do Espírito em nós. Deus não quer só uma mudança por fora, mas uma renovação verdadeira por dentro, formando em nós um caráter semelhante ao de Cristo. Quando nos entregarmos por inteiro, sem reservas, a santidade não é mais um esforço difícil. Ela se torna um modo de viver natural para quem realmente ama a Deus. É nosso privilégio viver em santidade. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte:
pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro aqui nos mostra que quando seguimos as orientações de Deus e mantemos nosso coração voltados a Ele, somos convidados a compartilhar da sua natureza divina e a receber como herança a vida eterna. Todo aquele que entrar pelas portas de pérolas da cidade de Deus será um cumpridor da palavra. Ele será participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. É nosso privilégio perceber a plenitude que há em Cristo e ser abençoados pela provisão feita através dele. Foi feita uma ampla provisão para que sejamos elevados das baixezas da terra e tenhamos nossas afeições fixadas em Deus e nas coisas celestiais. Muita gente vê a santidade só como uma obrigação, cheia de regras e de restrições. Mas, na verdade, ela é um presente de Deus, um convite para viver de forma mais elevada e com um propósito muito maior. Ser santo não é só evitar o pecado, mas escolher viver com Deus todos os dias. É estar debaixo do cuidado de Deus, sendo guiados por sua sabedoria e envolvidos pelo seu amor. Logicamente que a santidade é se afastar do mal, mas é principalmente se aproximar de Deus, que é o nosso bem maior. Quando a gente entende isso, percebe que Deus não está tirando a nossa alegria, mas nos está chamando para uma alegria mais profunda, que é a viver perto dele. E é nessa proximidade que encontramos paz e força para enfrentar cada dia. Será que essa separação do mundo, em obediência ao mandamento divino, nos incapacita para fazer a obra que o Senhor nos deixou? Impedir-nos-á de fazer o bem aos que nos rodeiam? Não. Quanto mais firmes estivermos no céu, maior será nosso poder de utilidade no mundo. Devemos estudar para copiar o padrão para que o Espírito que habitou em Cristo possa habitar em nós. Muitas pessoas entendem de forma errada o que significa se separar do mundo. Acham que isso quer dizer se isolar, se afastar das pessoas ou não se importar com quem está sofrendo. Mas, na verdade, Deus nos chama a viver com um propósito diferente, com atitudes que mostram que pertencemos a Ele. Separar-se do mundo é viver de forma santa, com um coração voltado para Deus e com um modo de agir que reflita os valores do céu. Quando buscamos a presença de Deus de verdade, Ele transforma nosso interior e nos torna mais prontos para servir e ajudar aos outros. Ele limpa nossos pensamentos, nos dá maior amor pelas pessoas e força para fazer o bem. Estar separado do mundo não significa fugir dele, mas não aceitar os caminhos errados que ele oferece. É continuar vivendo entre as pessoas, levando luz, esperança e amor onde há escuridão. Assim como Jesus esteve entre os pecadores sem deixar levar pelo pecado, nós também somos chamados a viver perto das pessoas, mas firme em nosso compromisso com Deus. Amar sem corromper, servir sem perder o foco da eternidade. Continua o texto. O Salvador não foi encontrado entre os exaltados e honrados do mundo. Não gastou seu tempo entre os que buscavam comodidade e prazer. Ele andou por toda parte, fazendo o bem. A sua obra era ajudar os que precisavam de ajuda, salvar os perdidos e os que pereciam, erguer os abatidos, quebrar o jugo de opressão dos que estavam na escravidão, curar os aflitos e dizer palavras de simpatia e consolação aos angustiados e tristes. Para conhecê-lo, 30 de junho. Cristo é o nosso exemplo. Ele andou fazendo bem, viveu para abençoar os outros. O amor embelezava e enobrecia todas as suas ações e somos ordenados a seguir suas pisadas. A vida de Jesus foi um modelo perfeito de simplicidade, humildade e amor colocado em prática. Ele não veio ao mundo buscando fama, status ou conforto. Pelo contrário, rejeitou as suas lisonjas e escolheu viver perto dos pobres, dos doentes e daqueles que eram deixados de lado pela sociedade. A grande obra de Jesus
se revelou em sua compaixão, no toque que curava, nas palavras que traziam esperança e no serviço constante a quem sofria. E Cristo nos ensina que o verdadeiro caminho para o céu exige uma entrega diária e preocupação com o nosso próximo. Se queremos de fato nos preparar para encontrar o Senhor, nossa vida precisa refletir esse mesmo espírito. A preparação para o céu não é apenas conhecer a Bíblia ou falar de fé, é vivermos com atitudes que revelem amor e misericórdia. Andar como Jesus andou é escolher viver para servir, é ser instrumento de Deus na vida das pessoas, levando luz, consolo e ajuda onde for necessário. É-nos pedido que copiemos esse padrão. Estejamos de pé e atuantes, procurando abençoar os necessitados e confortar os aflitos. Quanto mais participarmos do Espírito de Cristo, mais veremos para fazer pelo nosso semelhante. Encher-nos-emos de amor pelas almas que perecem e encontraremos o nosso prazer em seguir os passos da majestade do céu. A missão que Deus nos deu é mais importante do que aquilo que preferimos ou achamos mais confortável. Fomos chamados para ser luz num mundo cheio de escuridão. Isso exige esforço, coragem e vontade de sair da nossa zona de conforto. A vida cristã verdadeira não é uma vida tranquila e de prazeres. Seguir a Jesus é aprender a deixar de lado a própria vontade, mesmo quando isso exige esforço ou sacrifício. Jesus não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu a cruz. E se ele, sendo o Filho de Deus, deu tudo por nós, não devemos esperar que nossa caminhada com ele seja sem dificuldades. Quando colocamos o nosso bem-estar acima de todo o trabalho para Deus, corremos o risco de ficarmos frios na fé e sem utilidade no reino de Deus. Mas Deus nos chama para viver uma vida de propósito, confiar nele nos momentos difíceis e lembrar que servir é o maior privilégio que temos, mesmo que isso nos custe algo. O tempo está a terminar. Eventos finais, página 229. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. O tempo de graça está a terminar. No céu, o édito logo sairá. Está feito. Então a última oração pelos pecadores terá sido oferecida, a última lágrima derramada, a última advertência dada, a última súplica feita. A doce voz da misericórdia não será mais ouvida. Estamos vivendo em um tempo de graça no qual a salvação ainda está ao nosso alcance e o Espírito Santo ainda continua chamando as pessoas ao arrependimento. No entanto, esse período não vai durar para sempre. A Bíblia ensina que chegará um momento em que uma declaração final será feita no céu. Quando isso acontecer, todas as escolhas já terão sido feitas e não vai mais haver chance para arrependimento ou mudança. A oportunidade de escolher entre a vida e a morte eterna terá passado. Por isso é importante entender que a preparação para se encontrar com Deus não pode ser adiada. Cada dia vivido sem compromisso com Cristo representa um risco para a nossa vida eterna. O momento de ouvir, de decidir e de entregar a Deus, de nos entregarmos a Deus é agora. Amanhã pode ser tarde demais. É hoje que devemos buscar o Senhor de todo o coração, enquanto Ele ainda pode ser encontrado. Muitos que professam crer na palavra de Deus parecem não entender o trabalho enganoso do inimigo. Não se apercebem de que o fim dos tempos está próximo, mas Satanás sabe disso, e enquanto os homens dormem, ele trabalha. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida estão a controlar os homens e as mulheres. Satanás está a trabalhar mesmo entre o povo de Deus para causar desunião e diferença de opinião. Há mordedura e devoração entre eles, e Satanás pretende que sejam consumidos uns pelos outros.
O egoísmo, a corrupção e o mal de toda espécie estão a apoderar-se firmemente dos corações. Satanás trabalha sem parar. Ele pretende afastar os filhos de Deus do seu verdadeiro propósito, e ele não cansa e nem descansa. Como muitos cristãos estão acomodados, orando menos e deixando de lado a vigilância espiritual, o inimigo aproveita esses momentos para espalhar confusão, causar frieza espiritual e divisão entre o povo de Deus. Ele sabe que tem pouco tempo e por isso age com muita pressa e com planos bem definidos. A maior parte dos crentes estão espiritualmente adormecidos, estão distraídos com as preocupações do dia a dia, com os desejos do mundo e com discussões que não têm valor eterno. O mundo caminha rapidamente para um cumprimento das profecias, mas boa parte do professo povo de Deus parece não perceber a seriedade do tempo em que vivemos. É hora de despertar, de vestirmos a armadura de Deus e permanecermos firmes. O inimigo não para e nós também não podemos parar. Este é um tempo que exige compromisso, santidade e atitude. Em muitos, a preciosa palavra de Deus é negligenciada. Um romance ou um livro de histórias atrai atenção e fascina a mente. Qualquer coisa que excite a imaginação é avidamente devorada, enquanto a palavra de Deus é posta de lado. Por que é que a nação judaica rejeitou e se afastou de Cristo, insistindo que um salteador lhes fosse concedido e que o príncipe da vida fosse crucificado? Por que é que tal cegueira se abateu sobre o povo? Porque ignoravam a palavra da vida, porque não examinaram as Escrituras. Vivemos em uma época cheia de estímulos, onde o entretenimento e os conteúdos chamativos disputam nossa atenção o tempo inteiro. Muitos desses conteúdos, embora pareçam inofensivos, acabam ocupando o tempo que poderíamos dedicar à oração, ao estudo da Bíblia e à nossa relação com Deus. Quando damos atenção apenas ao que agrada nossos sentimentos e deixamos de lado o que fortalece o espírito, perdemos o discernimento do que é certo e do que é errado. Aos poucos, nos acostumamos com o superficial e perdemos o interesse pelas coisas de Deus. Isso nos enfraquece espiritualmente e tira nosso foco do que realmente importa. Por isso, é importante refletir sobre o que estamos permitindo entrar em nossa mente e em nosso coração. A qualidade do que consumimos espiritualmente influencia diretamente a nossa força para resistir ao mal e continuarmos firmes na fé. Precisamos treinar novamente nossos gostos e dar à palavra de Deus o lugar que ele merece, o centro da nossa atenção e transformação. Foram tomadas providências para que a comunicação entre o céu e as nossas almas sejam livres e abertas para que possamos ter a influência dos santos anjos. Podemos colocar-nos onde os raios de luz e glória do trono de Deus nos serão dados em abundância. A luz do conhecimento da glória de Deus, vista na face de Jesus Cristo, pode brilhar sobre nós e podemos estar numa posição em que se possa dizer de nós: vós sois a luz do mundo. Deus, em sua misericórdia, não deixou a humanidade entregue à própria sorte. Existe uma ligação viva entre o céu e a terra, uma ponte espiritual por meio do qual o Senhor comunica sua vontade e transmite sua luz. Ele derrama poder sobre os que o buscam. Essa ligação é a real e está acessível a todos, mas ela exige de nós uma resposta. Não basta apenas saber que Deus fala. É necessário nos posicionar em obediência, humildade e fé no lugar onde Ele escolheu se revelar. Na oração sincera, na leitura da palavra, na comunhão com os santos e na prática do amor. Muitos não ouvem porque estão distraídos demais com o barulho do mundo ou afastados demais da presença de Deus. O céu está pronto para agir, mas espera por corações sensíveis e atentos. A voz de Deus continua falando. O que falta é gente disposta a escutar e obedecer. O amor revelado na vida de abnegação e autossacrifício do Salvador deve ser visto na vida de seus seguidores.
Somos chamados a andar como ele andou. A causa de nossa fraqueza está em nossa recusa em obedecer a esse mandamento. Por todos os lados, há oportunidades de trabalhar para os nossos semelhantes, não só para suprir as suas necessidades temporais, mas também as suas necessidades espirituais. É nosso dever conduzir as almas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante que preenchamos corretamente nossa posição no mundo, na sociedade e na igreja. Mas não podemos fazer isso a menos que tenhamos um firme domínio sobre a justiça. O mundo onde que vivemos está cansado de discursos vazios e promessas que não são cumpridas. O testemunho mais poderoso que um cristão pode oferecer é uma vida coerente com aquilo que prega. Falar sobre Jesus é importante, mas ainda mais importante é refletir o caráter dele nas nossas vidas diárias. As pessoas desejam ver amor genuíno, integridade, misericórdia e justiça sendo vividos com sinceridade. Uma vida que demonstra compaixão e firmeza moral fala muito mais alto do que 1000 palavras. Quando nossas atitudes confirmam aquilo que a nossa boca fala, somos verdadeiramente luz no meio das trevas. O mundo precisa de cristãos cuja conduta revele que Cristo vive neles. Pessoas que, mesmo em silêncio, apontem para o Salvador por meio da sua maneira de viver, de servir, de amar. Esse é o verdadeiro evangelho, Jesus refletido em nós. A fé que alcança o invisível. Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A nossa fé deve alcançar o interior do véu, onde o nosso precursor entrou por nós. É-nos possível apoderar-nos pela fé das promessas eternas de Deus, mas para isso devemos ter uma fé que não será negada. Uma fé firme e inamovível, que se apodere das realidades do mundo invisível. Às vezes, somos levados a mostrar uma fé que parece bonita por fora, com palavras bonitas, atitudes religiosas, uma aparência espiritual. Mas esse tipo de fé não aguenta os momentos difíceis da vida, porque é rasa e busca a aprovação dos outros. O que realmente precisamos é de uma fé profunda, que vai muito além do que se vê e continua firme, mesmo quando tudo parece estar dando tudo errado. Essa é a fé que entra no interior do véu, ou seja, que se conecta com o que é eterno e com a presença real de Deus. Esse tipo de fé não depende de emoções. Ela confia de verdade nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos saída. É a fé que enxerga o que é invisível, que não desiste e que continua firme, mesmo quando Deus parece estar em silêncio. Essa é a fé que muda vidas e prepara o coração para o céu. Temos o privilégio de estar com a luz do céu sobre nós. Foi assim que Enoque andou com Deus. Não era fácil para Enoque viver uma vida justa em seus dias do que é para nós no tempo presente. O mundo no tempo de Enoque não era mais favorável ao crescimento em graça e santidade do que é agora. Mas Enoque dedicava tempo à oração e à comunhão com Deus, e isso capacitou a escapar da corrupção que há no mundo, através da luxúria. Foi a sua devoção a Deus que o preparou para a trasladação. Alguns dizem, hoje em dia, que viver em santidade é impossível, como se o pecado e a corrupção ao nosso redor fosse uma desculpa para uma fé fraca e sem compromisso. Mas a história de Enoque mostra que isso não é verdade. Ele viveu em um tempo difícil, cheio de maldade, e mesmo assim escolheu andar com Deus com fidelidade. Enoque não foi santo porque vivia em um ambiente perfeito, mas porque colocou seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. Sua vida mostrou que é possível viver neste mundo sem seguir o padrão dele. Assim como Enoque, somos chamados também a fazer escolhas todos os dias que nos aproximem de Deus, mesmo quando tudo à nossa volta tenta nos afastar. Viver em santidade hoje é um desafio, mas não é impossível.
É o resultado de uma decisão firme de caminhar com Deus. Esta é a razão pelo qual não participam da natureza divina e não escapam da corrupção que está no mundo através da luxúria. Estão a servir e a honrar o eu. O seu estudo constante é: que hei de comer, que hei de beber e com que hei de vestir. Crescer na vida espiritual exige renúncia e entrega, disposição para deixar Deus moldar nosso caráter. Mas muitas pessoas não conseguem avançar na fé porque ainda estão presas a desejos egoístas, à vaidade, ao orgulho, a buscar conforto. Essas atitudes vão contra a vontade de Deus e impedem que o coração esteja aberto para a ação do Espírito Santo. Quando colocamos nossos próprios interesses em primeiro lugar, mesmo sem perceber, deixamos Deus em segundo plano. Em vez de buscar agradar a Deus, passamos a querer uma vida sem sacrifício ou desafio. No entanto, é justamente quando enfrentamos o nosso eu e negamos a nossa própria vontade que a verdadeira transformação acontece. O crescimento espiritual vem quando paramos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Deus. Muitos falam de sacrifício quando não sabem o que é sacrifício. Não provaram seu primeiro trago. Falam da cruz de Cristo, professam a fé, mas não tiveram nenhuma experiência de abnegação, de levantar a cruz e carregá-la segundo o seu Senhor. Se fossem participantes da natureza divina, o mesmo Espírito que habitou em seu Senhor habitaria neles. A mesma ternura e amor, a mesma piedade e compaixão manifestar-se-iam em suas vidas. Não esperariam então que os necessitados e desafortunados viessem a eles e lhes fossem rogados que sentissem por seus sofrimentos. Seria tão natural para eles ajudar os necessitados e ministrar as suas necessidades como foi para Cristo fazer o bem. Muitos de nós hoje sabemos que o caminho de Jesus envolve a renúncia, envolve cruz, envolve serviço. Mas poucos de nós estamos dispostos a viver isso de verdade. É fácil admirar o sacrifício de Cristo de longe, mas difícil é carregar a cruz e segui-lo com sinceridade todos os dias. Falamos sobre negar a nós mesmos, mas na prática preferimos uma fé que não nos tire do conforto ou do controle. Valorizamos o serviço ao próximo, mas muitas vezes esperamos ser servidos, reconhecidos e recompensados. Essa diferença entre o que dizemos e o que fazemos enfraquece a vida espiritual. A cruz não é só um símbolo, é um chamado para entregar tudo. É tempo de transformar as nossas palavras em ações, as nossas ideias também em atitudes e as nossas crenças em uma vida que realmente mostre quem é Jesus. Só assim a fé se torna verdadeira, se torna viva e eficaz. O Evangelho é um trabalho individual. Vamos agora para Efésios capítulo 6, versículos 13 e 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Todo homem, mulher e jovem que professa a religião de Cristo deve compreender a responsabilidade que recai sobre eles. Todos devem sentir que este é um trabalho individual, uma guerra individual, uma pregação individual de Cristo na prática diária. Se cada um compreendesse isso e se apoderasse da obra, seríamos poderosos como um exército com estandartes. A pomba celestial pairaria sobre nós, o sol da justiça brilharia sobre nós, e a luz da glória de Deus não nos seria mais vedada do que o foi ao devoto Enoque. A vida espiritual é uma responsabilidade de cada um. Ninguém pode buscar a Deus por nós ou viver a nossa consagração. Por mais que possamos achar que estamos rodeados de líderes, pastores, irmãos da fé que nos podem ajudar no nosso conhecimento, nos nossos estudos e etc., o nosso relacionamento com Deus sempre será algo pessoal.
Cada cristão é chamado a ter um relacionamento direto com o Senhor e manter comunhão com Ele, enfrentar suas lutas espirituais e cumprir sua função no corpo de Cristo. Somos individualmente enviados ao mundo como missionários, guerreiros na luta contra o mal e intercessores por quem sofre. Quando cada um de nós entendermos e vivermos esse chamado com seriedade, o povo de Deus se tornará vivo e forte. Mas se muitos esperam que outros façam o que é a sua responsabilidade, todo o corpo vai sofrer. O crescimento espiritual e a força do povo remanescente dependem do compromisso pessoal de cada cristão com Deus e com a missão que Ele nos deu. Não é apenas lendo ou escrevendo que lutais pela vossa fé, mas mostrando as vossas boas obras, conduzindo os pecadores ao Cordeiro de Deus. A vossa profissão pode ser tão elevada como o céu, mas não vos salvará, nem aos vossos semelhantes, se não fordes cristãos. O vosso exemplo irá mais longe para iluminar o mundo do que toda a vossa profissão. Queremos o pregador vivo realizado no exemplo vivo. Assim, a vossa luz brilhará e os outros, vendo as vossas boas obras, glorificarão o vosso Pai que está nos céus. A coerência entre o que se crê e o que se vive é fundamental na caminhada cristã. Conhecer a verdade, citar versículos ou defender uma teologia sólida são atitudes importantes, mas não são suficientes se não forem acompanhadas por uma vida transformada. Quando o que falamos não combina com o que vivemos, nosso testemunho perde a força e pode afastar as pessoas de Cristo. Por outro lado, uma vida vivida com integridade, com humildade e amor fala profundamente, mesmo sem palavras. O exemplo pessoal, silencioso e constante é muitas vezes mais eficaz do que grandes discursos. As pessoas ao nosso redor estão sempre observando, avaliando se aquilo que falamos se reflete no que fazemos. Por isso é necessário viver a fé de forma prática, deixando que a luz de Cristo brilhe por meio das nossas atitudes. Um bom testemunho pode abrir portas que nenhum sermão conseguiria. A fé de Jacó e Elias ainda é possível hoje. 1 de Reis, capítulo 18, versículos 43 e 44. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Precisamos da perseverança determinada de Jacó e da fé inabalável de Elias. Vez após vez, Elias enviou seu servo para ver se a nuvem estava a subir, mas não via nenhuma nuvem. Por fim, depois de 7 vezes, o servo voltou com a palavra: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Será que Elias se afastou e disse: não vou receber esta prova, vou esperar até que os céus se tornem negros? Não, ele disse: é hora de irmos embora. Aventurou-se com base nesse sinal de Deus e enviou o seu mensageiro à sua frente para dizer a Acabe que havia um som de chuva abundante. Nos tempos que vivemos, que é um tempo de muita pressa, muitas pessoas querem uma fé que traga respostas rápidas e soluções fáceis. Mas o que realmente precisamos é voltar a ter uma fé firme, uma fé corajosa, perseverante, como as dos servos de Deus no passado. Jacó lutou com o anjo a noite inteira sem desistir. Elias, como foi relatado, orou várias vezes até ver uma pequena nuvem no céu. Eles não tinham provas visíveis, mas confiavam em um Deus que cumpre o que promete. Esse tipo de fé não desanima com o silêncio ou com a demora, porque sabe que Deus continua sendo o mesmo. Fiel e presente e poderoso é o nosso Deus. Ele não mudou.
O que ele fez antes, ele pode fazer de novo nos nossos dias. O que falta hoje é uma geração que creia, que tem essa fé e essa firmeza e ore com a mesma perseverança. Mas esta é uma obra individual. Cada um deve edificar sobre a sua própria casa. Não penseis nas faltas de ninguém, a não ser nas vossas. Considerai isto, pois aqui estão envolvidos interesses eternos. Não tendes nada a ver com os pecados dos outros, mas tendes muito a ver convosco. Agi como se não houvesse outro ser no universo senão vós próprios e um Deus puro e santo. Deus vos exorta a colocar todas as vossas forças na obra. Tereis de prestar contas do bem que poderíeis ter feito se estivesseis em posição correta, mas que deixastes de fazer. Que possais ver que é tempo de serdes cooperadores de Cristo e dos anjos celestiais. A vida cristã é algo pessoal. Mesmo fazendo parte de uma comunidade, o mais importante é o nosso relacionamento individual com Deus. É fácil participar de cultos, servir em ministérios, de seguir costumes, mas nada disso vai substituir a comunhão verdadeira com Deus. Um dia, todas as vozes vão se calar, as distrações vão acabar e estaremos sozinhos diante de Deus, que vê e conhece tudo. Nesse momento, não vai haver espaço para fingimentos ou desculpas. Só a verdade do nosso coração estará diante de Deus. Por isso, vale a pena pensar. Se hoje fosse seu último dia, você estaria pronto para esse encontro? Deus não procura aparências ou rituais, mas um relacionamento sincero. O que existe entre você e Deus quando ninguém está olhando é o que realmente definirá a sua eternidade. Hoje, Deus nos lembra que a fé verdadeira não se resume a atividades religiosas ou a convivência em comunidades, mas ao relacionamento pessoal e íntimo que temos com Ele. Um dia estaremos a sós diante do Senhor, sem máscaras, sem desculpas, apenas com a verdade do nosso coração. Por isso, eu faço a pergunta: como está a nossa vida com Deus quando ninguém está olhando? Temos buscado a presença de Deus em verdade? Se hoje fosse o seu ou o meu último dia, estaríamos prontos para esse encontro?